Colossenses 1, de 9 a 12, dando sequência à nossa série de estudos em Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar ao Senhor novamente. Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estar com o seu povo diante da sua palavra e rogamos que o Senhor nos ensine por meio dela, rogamos que o Senhor nos ensine a amar o Senhor, a adorar ao Senhor e a viver de uma maneira que o agrade. Como os versículos que lemos já nos mostraram, que a nossa vida seja de pleno conhecimento do Senhor, da sua vontade e para o seu inteiro agrado. É isso que nós queremos refletir nessa manhã, na adoração ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu colocar o PowerPoint, por favor. Renan, obrigado. Nós temos trabalhado sobre esse tema há alguns domingos, a supremacia de Cristo. E isso é o tema da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo está, ao mesmo tempo que combatendo um falso ensino que tem adentrado a igreja na cidade em Colossos, ele está combatendo isso, mostrando que Cristo é supremo, está acima de todos, está sobre todos, é o Senhor, que toda adoração é devida a Ele. Então esse é o tema que Paulo vem abordando e nós já trabalhamos isso nos primeiros domingos, olhando a primeira parte da sua oração, que é uma oração de gratidão. Os versículos 3 a 8, tem a saudação, versículos 1 e 2, versículos 3 a 8, nós vimos que Paulo agradece ao Senhor pela vida dos colossenses. Agradece porque aqueles irmãos, eles têm fé em Cristo, porque eles têm amor para com os santos, porque eles têm esperança, os efeitos do Evangelho, o Evangelho chegou até eles e produziu frutos. Nós vimos isso na semana passada. Então Paulo, em primeiro lugar, ele agradece ao Senhor. Ele agradece pela vida daqueles irmãos, que mesmo com essa heresia tentando adentrar a igreja, eles são irmãos santos e fiéis. Eles são irmãos que desenvolvem fé em Cristo, amor, esperança, ou seja, eles estão crescendo no Senhor. E agora Paulo faz a segunda parte da sua oração, que é um pedido. Que é o que nós vamos ver hoje. É um desejo de Paulo para aqueles irmãos. Ele já agradeceu pelo que ele ouviu falar, porque Paulo não conhecia aqueles irmãos pessoalmente, como nós já vimos. Mas agora ele faz um pedido, um desejo de Paulo com relação aos irmãos em Colossos. E para refletirmos sobre isso, sobre pedido, sobre desejo, porque é algo que nós vamos considerar nessa manhã. Se eu perguntasse para você qual é o maior desejo do seu coração, o que você responderia? O que é aquilo que você sonha acordado? O que você mais deseja? O que você vê a sua mente pensando o tempo todo? Como você completaria a seguinte frase? Se eu tiver isso, eu serei feliz, pleno, satisfeito. Ou, se eu não tenho isso, eu ficarei, ou eu fico irado, amargurado, desanimado, desiludido. Sobre o que você ora a respeito de si mesmo, ou até a respeito dos outros. Quais são os desejos do seu coração expressos na sua vida, nas suas conversas, nas suas orações, no seu dia a dia, nos seus pensamentos. Nós pedimos ao Senhor, muitas vezes, diversas coisas em oração. Agora, o que isso revela a respeito dos nossos desejos? Muitas vezes nós pedimos por saúde, por emprego, por provações que estamos passando, por livramento de provações,
por questões financeiras. E não que seja errado orar por essas coisas em si, mas se elas dominam o nosso coração, a tal ponto de ser o centro do nosso relacionamento com Deus, está revelando um desejo do nosso coração, que não é necessariamente pelo Senhor, mas por aquilo que o Senhor pode me dar. Então, o tema da nossa reflexão pela manhã é: diga-me o que desejas e te direi quem és. Então você tem aí uma imagem que muitos veem Deus mais ou menos assim, como aquele gênio da lâmpada. Lembra da história? Infantil do gênio da lâmpada, que você pede algo para realizar a sua vontade. Diga-me o que você deseja e eu te direi quem és. E o que nós queremos mostrar é que o maior desejo do cristão, do coração do cristão, deve ser conhecer e agradar a seu Senhor. É isso que Paulo ora em favor dos Colossenses. O conhecimento e uma vida prática que adora, que agrada ao Senhor. Então o texto é dividido nesses dois pedidos, com algumas questões que nós vamos ver aqui. Versículo 9 começa dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o primeiro pedido de Paulo, com relação aos Colossenses, é que eles tenham pleno conhecimento da vontade do Senhor. Esse é o primeiro pedido. Que eles transbordem, literalmente sejam cheios, plenos, do pleno conhecimento de Deus. Da vontade de Deus, na verdade. É interessante entender um pouquinho do contexto da carta que nós já vimos, porque a palavrinha aqui, pleno conhecimento, que é uma palavra só, no original, era uma palavra muito utilizada pela heresia, pelas religiões gregas. O que boa parte das religiões gregas, a influência que estava vindo ali sobre os colossenses dizia é que eles tinham que ter um conhecimento superior. E que esse conhecimento era reservado para algumas pessoas. Não para todos, mas para algumas pessoas, alguns iluminados, um conhecimento específico, algumas informações privilegiadas, que somente teriam acesso os adeptos dessa heresia. E aqui Paulo, ao mesmo tempo que ele vai combatendo, ele vai mostrando que esse pleno conhecimento da vontade do Senhor é para a igreja. Não existe essa diferença que a heresia está falando, que alguns especiais que se buscassem com informações privilegiadas teriam acesso, mas a igreja teria pleno conhecimento da vontade do Senhor. Para a heresia de Colossos, os cristãos estavam em um nível inferior de conhecimento, enquanto os falsos mestres estavam num nível superior. E aqui Paulo fala: não, eu oro para que vocês, todos vocês, a igreja, estejam cheios, transbordem do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então Paulo usa a própria terminologia que eles usavam, os falsos mestres usavam, para ensinar a igreja, falando que eles deveriam ser cheios do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Ele combate já ensinando, mostrando que o pleno conhecimento não está no falso ensino, mas no verdadeiro evangelho, em conhecer a vontade de Deus. Isso é interessante, porque o que rege, ou o que deve reger a vida de um cristão, não é a sua própria vontade, e nem a vontade dos outros, mas a vontade de Deus. Paulo fala que eles deveriam conhecer, crescer, estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Era isso que eles deveriam buscar. Conhecer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa vontade. Ou com a vontade dos outros, o que os outros vão pensar a respeito do que nós vamos fazer. Mas a grande questão é: e a vontade de Deus? O quanto nós estamos preocupados em conhecer
a vontade de Deus. É isso que Paulo está orando para aqueles irmãos. Que eles sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Ele usa duas expressões aqui para especificar como isso, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Outras palavras que eram usadas também nesse contexto, né, da heresia colossense, mas ele faz uma diferenciação, que essa vontade de Deus seria conhecida por meio de entendimento e de sabedoria. Talvez possam parecer sinônimos aqui, e eles têm uma ligação, evidentemente, mas Paulo está falando de algo que se dá por meio da razão, do entendimento, do conhecimento, mas não só isso, também da prática. A sabedoria é a capacidade de colocar isso em prática. É muito falado da sabedoria no Antigo Testamento. O sábio não é apenas aquele que tem conhecimento, mas é aquele que vive por meio desse conhecimento, que aplica esse conhecimento na prática. Então Paulo está falando, essa sabedoria, esse conhecimento da vontade de Deus não se dá só na teoria, não. O que era comum no falso ensino era algo teórico, especulativo. Ele se dá por meio do conhecimento, da mente, sim, mas ele se dá na prática. Por meio de entendimento e por meio de sabedoria. Uma ilustração que um autor disse, e eu conheci essa citação, minha tia Elda, que trouxe, eu achei bem interessante para trazer aqui para a gente hoje, ela que me falou dessa citação, eu fui pesquisar depois, é a seguinte: conhecimento é saber que um tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de frutas. Interessante, né? Conhecimento, entendimento, muita gente tem, não significa que tem sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. É levar isso para a prática. E Paulo está mostrando, começando a mostrar, ele vai aplicar isso ainda mais nos próximos versículos, que o entendimento da vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, é extremamente prático e conduz a uma vida que agrada ao Senhor. Que é a segunda questão que ele vai tratar. Por isso, a primeira questão que a gente tem que refletir é: qual é o desejo do seu coração, como nós perguntamos? Você deseja conhecer a vontade de Deus profundamente, plenamente? É o que Paulo está orando para esses irmãos, que vocês tenham um pleno conhecimento da vontade do Senhor. Que vocês vivam por meio disso. Nosso desejo primário deve ser conhecer o Senhor e a sua vontade. E isso nós temos acesso por meio da palavra do Senhor. Conhecer o plano de Deus. A vontade do Senhor por meio da sua palavra está revelado. E é triste quando nós mudamos o nosso foco, nos preocupando, investindo nosso tempo mais em coisas materiais, nos distraindo em nossa vontade, em nossos interesses, e deixando de buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que Paulo está orando com relação àqueles irmãos. Ele não ora para que aqueles irmãos tenham uma vida financeira melhor. Ele poderia orar por isso, porque, como nós vamos ver mais para frente, tinham servos, escravos ali naquela comunidade em Colossos. Mas ele não ora por isso, não é a maior preocupação de Paulo. Ele não ora por saúde. Não é a maior preocupação dele. Ele não ora por coisas relacionadas a esta vida apenas. Ele ora por algo muito maior, muito superior. Que é que eles conheçam a vontade do Senhor e vivam para agradar o Senhor. Essa é a oração de Paulo. Isso nos ensina a respeito dos desejos do nosso coração. Nós vivemos contaminados, na realidade do nosso país, por um evangelho que foca no homem. Que foca naquilo que eu recebo. Que foca naquilo que vai me trazer felicidade, conforto. Não é um evangelho que foca em conhecer o Senhor e agradar o Senhor. Nós estamos contaminados por isso. Nós somos influenciados por essa visão. Agora a oração de Paulo a minha oração, o meu desejo, o meu pedido ao Senhor é que vocês conheçam o Senhor. É que vocês vivam para agradar ao Senhor. E aí ele vai mostrar nos versículos 10 a 12 como essa vida para agradar ao Senhor se dá. Vamos reler
texto que diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo, além de falar do conhecimento, ele fala dessa vida que agrada ao Senhor. E ele começa a destrinchar essa vida, que é uma vida de modo digno do Senhor. Ou seja, coerente com aquilo que eles são. Coerente com o evangelho que os alcançou. Ou seja, se o Senhor é Deus, eu devo viver de maneira submissa e obediente a Ele. Se Ele é o Senhor, o Salvador, eu devo viver de maneira grata. Se Ele é o nosso capacitador, eu devo crescer, frutificar, servir. Se Ele é o nosso fortalecedor, nós devemos viver segundo a sua força diante das dificuldades. É uma vida coerente, uma vida digna do Evangelho, uma vida digna do Senhor para agradá-lo. É isso que Paulo fala. Vocês vivam de maneira digna. E como isso? Ele expressa 3 maneiras aqui de viver. A primeira, ele está voltando a algo que ele já falou para quem está acompanhando a série lá nos versículos 6, frutificando e crescendo. Mesma expressão que ele usou que nós trabalhamos na semana passada. Como uma vida agrada ao Senhor, como é uma vida para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, uma vida que agrada ao Senhor é uma vida que dá fruto, que cresce, que desenvolve, que propaga o Evangelho, que tem a vida transformada e que vai crescendo nessas coisas. Você vê que ele orou para que eles sejam cheios do pleno conhecimento e agora ele ora para que eles cresçam nesse pleno conhecimento de Deus. Ou seja, isso é uma constância. Não é algo que eu atinjo, cheguei no pleno conhecimento. É um processo constante, progressivo, que vai durar toda a nossa vida. E digo mais, não toda a nossa vida apenas aqui na Terra. Se nós temos um Deus eterno e inesgotável, por toda a eternidade nós aprenderemos do Senhor. Por toda a eternidade estaremos aprendendo do Senhor, conhecendo o Senhor. Isso começa aqui. E essa é a oração de Paulo. Isso começa nessa vida. Então a oração para que eles cresçam, frutifiquem, deem frutos. Nós não agradamos ao Senhor simplesmente por cumprir certas tarefas. Talvez muitas pessoas venham à vida cristã assim. Eu faço isso, eu faço aquilo, então eu agrado ao Senhor. Esse é um elemento que nós vamos ver mais para frente na carta, que era um dos ensinos, um dos falsos ensinos também, que estão presentes em Colossenses. Mas nós adoramos ao Senhor e agradamos ao Senhor com uma vida entregue. Com uma vida de adoração, que serve, frutifica, cresce, ama, perdoa, vive o evangelho verdadeiro. É o primeiro elemento que Paulo fala aqui de uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que frutifica, que cresce, que desenvolve. O segundo elemento, versículo 11, é uma vida fortalecida no Senhor, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Agora, leia isso com os óculos corretos do texto, né, do que as Escrituras estão nos ensinando. Toda vez que a gente vai para textos das Escrituras fala sobre poder, sobre força, eu creio que boa parte das nossas leituras são umas leituras triunfalistas, né? O Senhor me dá poder para eu fazer o que eu quiser e... Não é isso que o texto está falando. Isso fica claro pelos adjetivos que ele usa. O poder vem para viver em perseverança, em paciência. Isso significa que eles estavam sob pressão, sob dificuldade. Por isso que eles precisavam ser fortalecidos pelo Senhor. É a mesma ideia de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer dificuldade, qualquer situação, porque Deus me dá força para passar por isso. Então Paulo ora para que o Senhor os fortaleça, que eles sejam fortalecidos no poder e na glória do Senhor, para passar pelas dificuldades. Porque eles vão precisar de perseverança.
para lutar contra o falso ensino que está delintando. Porque eles vão precisar de paciência, de longanimidade. E eles devem fazer isso, inclusive, com alegria. É a expressão que ele usa no final. Viver em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à necessidade de perseverança e paciência, com alegria. Isso só é possível quando o desejo do nosso coração é o Senhor. E não nós mesmos. Porque se o desejo do nosso coração for o benefício para nós, nas dificuldades nós desanimamos. Por quê? Porque as coisas não estão do jeito que a gente gosta. Não estão do jeito que a gente quer. Não estão de acordo com o nosso desejo. Agora, se o desejo é agradar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, é possível passar por isso com alegria. É possível passar por isso adorando ao Senhor. Porque o foco se volta para além de si. O foco se volta para o Senhor. E por fim, Paulo termina com a última expressão de uma vida que agrada ao Senhor, como viver para o seu inteiro agrado, além do frutificar e do crescer e do fortalecimento no Senhor, é a gratidão, sendo agradecidos. No versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe dos santos, da herança dos santos na luz. Então, frutificando e crescendo, sendo fortalecidos no Senhor e sendo agradecidos. O cristão deve ser agradecido a Deus. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, como nós vimos, porque Ele nos tornou idôneos, numa expressão, em outra versão aí vai estar dignos, de participar da herança dos santos na luz. Entenda que não é algo que nós fazemos. Ele nos fez, Ele nos tornou dignos ou idôneos de participar de uma herança. Herança você não faz algo para tê-la, você recebe. É uma herança que o Senhor nos deu. Não por mérito nosso, mas por sua graça. E por isso Paulo fala, sejam agradecidos. Não tem nenhum motivo para glória própria aqui. Não tem nenhum motivo para olhar e falar que é algo que nós conquistamos, mas é o motivo de nós olharmos para o Senhor e sermos agradecidos. Porque é por sua graça que nós temos herança com os santos, para todo sempre. É por sua graça que nós somos salvos. É por sua graça que por toda a eternidade adoraremos ao Senhor. Por isso Paulo vira e pede que eles sejam agradecidos. Eles foram tirados, nós vamos ver isso no próximo texto, do império das trevas e transportados para o reino de Cristo. Eles foram levados para uma nova condição, para uma nova realidade. E por causa disso agora a vida deve ser de gratidão. Porque é uma vida diferente. O Senhor nos fez participar da sua herança. Isso significa que o cristão possui tudo e muito mais do que o falso ensino prometia e do que o falso ensino promete ainda hoje. Ele tem muito mais do que riquezas terrenas. Ele tem muito mais do que determinado conhecimento secreto. Ele tem muito mais do que qualquer bênção material. Ele tem recebido do Senhor a herança eterna junto com os santos na luz. Isso é muito maior do que qualquer coisa que essa realidade possa contemplar. Isso é muito superior. Por isso Paulo fala, sejam agradecidos. Por isso Paulo não ora por coisas materiais. Por isso Paulo não ora por questões desta vida, por sonhos pessoais, por saúde. Sua oração é altruísta, ele está orando pelos colossenses, é perseverante e é visando que eles se aproximem do Senhor. Se você fizer uma pesquisa, sair aí, ó, de casa em casa, vão ter muitas pessoas que creem em Deus, mesmo não sendo praticantes de nenhuma religião, vamos colocar assim. Muitas pessoas creem em Deus. Se você fizer uma pesquisa e falar assim, ó, eu participo de um grupo, de uma igreja, ou de um grupo de oração, você tem algum pedido de oração que você gostaria de fazer? Muitas pessoas vão dizer que sim. Isso é comum num país como o nosso, em que é um país, né, que Cristo é muito conhecido, pelo menos de ouvir falar.
E sobre o que essas pessoas vão pedir? Elas estão com algum problema na família, elas vão pedir. Elas estão com algum problema de saúde, elas vão pedir. Elas estão com problema financeiro, elas vão pedir. Mesmo sendo pessoas que não conhecem o Evangelho. A grande pergunta é, será que nossa oração muitas vezes não parece com a oração dos incrédulos? Será que nós fazemos os mesmos pedidos, os mesmos desejos? Os mesmos alvos? Será que não tem algo de errado com isso? Com os desejos do nosso coração? Paulo mostra nessa oração que o maior desejo do coração do cristão é que ele conheça o seu Senhor, a vontade do seu Senhor, e viva para agradá-lo. É isso que Paulo está orando pelos cristãos em Colossos. Que eles sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, que eles vivam para o inteiro agrado do Senhor, de modo digno do Senhor. É isso que o Evangelho deve produzir em nosso coração. O Evangelho não é algo que muda só a nossa mente, como Paulo trabalha no começo. Tem que mudar os nossos desejos, o nosso coração. Se o Evangelho é algo, uma filosofia que eu entendi, mas que eu continuo com os mesmos desejos, os mesmos alvos de vida, no meu coração não mudou nada. A mesma coisa que estava lá anteriormente continua lá, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, tem algo de errado. Por isso que Paulo ora, para que aqueles irmãos cresçam no conhecimento e na prática da vontade de Deus, desejando o Senhor, desejando conhecer o Senhor e praticar a sua vontade. Por isso, meu irmão, minha oração por minha vida e pela sua vida essa semana foi que transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É uma oração esse texto. E meu desejo e meu desafio para você é que seja a sua oração essa semana. Que seja o desejo do seu coração. Que o Senhor nos permita viver com o desejo intenso de conhecê-lo e de agradá-lo. Vamos orar.